Provavelmente nós vamos ter um agravante, né? Tendo em vista que ele já era condenado à inegibilidade. Fica meio sem espírito, até para quem gosta de fazer defesa dos outros. Eu sempre vejo o lado tentativa de defesa, mas nesse caso está sem defesa, né? Não tem argumento para você planejar e tentar executar, matar o presidente da República, o vice-presidente, o ministro supremo. Dá a impressão que você pode ir eliminando, feito videogame, né? Então é infantil, chega a ser infantil. Por outro lado, é muito grave, porque no Brasil a gente já estava desacostumado com isso. E aí vem numa sequência, né? Aquela história do homem-bomba, aí as condenações. Tem a impressão que agora, depois de indiciados, eles vão acabar sendo processados, evidentemente, vão fazer sua defesa, mas se ficar comprovada, é uma condenação dura. Envolve também um presidente de partido grande, né, que é uma coisa diferente também, porque acaba envolvendo indiretamente todo mundo que está no partido. Eu diria que é um game over aí para efeito do Bolsonaro, e muito disso tudo vai depois custar para a vida deles, das famílias. Como sempre a gente fala, as pessoas têm que pensar nas coisas antes de começar a executar, né? O cara pode pensar tudo, mas começar a executar, você interfere na vida dos outros, né? E aí as consequências vêm, naturalmente, né? As condenações serão pesadas, ainda mais porque envolve o ministro Supremo. Ministro, especialistas, né, do meio jurídico dizem que por envolver 37 pessoas, esse processo pode demorar um pouquinho, quiçá até o final do próximo ano. O senhor acredita que a decisão, quer seja positiva ou negativa, a gente imagina que pela gravidade pode ser negativa para quem causou todo o processo? Será que tudo isso pode influenciar na eleição de 2026, já que pode ficar uma decisão para bem próximo da eleição? Sempre é um fato muito grave. O principal concorrente aí seria o próprio Bolsonaro, que tinha expectativa de eventualmente ter algum tipo de benefício, enfim, isso ficou meio descartado com essa possibilidade, né? Os outros não são normalmente candidatos, mesmo o Valdemar há muitos anos não é candidato. Então, certamente, pelo número de pessoas envolvidas e as defesas serem duplicadas, elas ficarão para frente. A única coisa é que tem que lembrar que pelo grau da gravidade e pelo fato de que a origem do processo será direto no Supremo, isso antigamente era considerado um benefício. Hoje em dia é considerado um malefício, porque depois da condenação não tem recurso. Não é como os processos normais que você recorre. Dessa vez, assim, a sentença que sair, na verdade, é um acórdão, ela já é definitiva por natureza, né? Então, eu suponho que lá pelos meados de 2026 é que nós teremos, de fato, assim, as penas transitadas em julgado. O PSB aqui na Bahia sofreu redução nos últimos anos. A própria deputada federal hoje, Elides da Mata, foi senadora, o partido perdeu a cadeira do Senado, perdeu parlamentares federais também em Brasília, e passa agora por um momento de crescimento do pós-eleição, mas uma reconfiguração, pensando em ter mais federais, manter o partido vivo. Que avaliação você faz? Você acha que é hora de rever, é hora de que essa aliança do PT dê mais frutos para o PSB? Olha, a revisão é sempre um instrumento correto, você a todo tempo deve fazer, né? Porque ninguém nasce perfeito e a gente não tem fórmulas mágicas, né? O resultado eleitoral desse ano na Bahia foi muito positivo. O número de prefeitos eleitos, de vereadores, foi acima da média. E no caso do PSB nacionalmente, a gente cresceu quase que 100% a mais em número de vereadores, o que, na minha conta, é o que tem uma relação direta com o deputado federal. Porque prefeito, você elege e nem sempre a pessoa fica no seu partido. Porque ele é cooptado pelo governador, enfim. Mas os vereadores ficam no partido. Então a gente alcançou mais de 6% dos votos no Brasil, que foi a marca que nós havíamos alcançado quando nós fizemos 34 deputados na penúltima eleição, né? Então, a expectativa é positiva. Naturalmente que isso tem uma sequência, começa como se fosse um dominó, e a primeira peça a se movimentar é a do presidente Lula. Na hora que ele decidir o que ele fará, ele vai desencadear o restante de todas as peças em cada um dos lugares. A Bahia tem uma tradição muito forte, porque são governos bem-sucedidos, vários deles, com origem no PT, com pessoas que são ministros, pessoas importantes, senadores, enfim. É um estado que há muitos anos vem sendo governado pelo PT. Então, em qualquer circunstância, sempre haverá um nome do PT muito forte num processo eleitoral majoritário. E a gente também tem que entender que
é um pouco disso que se faz com a parceria. Aqui você cede, lá você cede, assim por diante. Mas cada vez mais a gente percebe também que o PT amadurece para perceber que as posições deles que mais dão certo são as posições quando eles caminham mais em direção à centro-esquerda, que é o que aconteceu quando foi, por exemplo, a opção do Alckmin. Não fosse o Alckmin, talvez não tivesse tido aquela diferença de 1%, que foi o suficiente para dar a vitória. Então, será que não tem também na Bahia pessoas com esse tipo de perfil que possam completar, né, o quadro com o PT? E, ao mesmo tempo, como vocês têm aqui na Bahia um governo de muitos anos de PT, todos os nomes da Bahia sempre são nomes também nacionais. Então, você pode pensar no governador sendo candidato a presidente ou vice, no Rui sendo candidato a presidente ou vice, no próprio Jacques, que sempre foi muito falado sobre isso. Então, a Bahia é o principal estado governado pelo PT e por isso mesmo é meio natural que eles conduzam as soluções. Há eu diria que um hiato, né, uma ilha, que é formada aqui pela capital, pela circunstância de ter bons governos que acabam se reelegendo, né? Mas do ponto de vista numérico, as vitórias têm sido sucessivas. Até quando imaginava-se que o atual prefeito, aliás, o atual governador, era uma eleição muito difícil, avaliação de todo mundo, praticamente impossível. Foi uma vitória até com uma certa folga para alguém que não era eleitoralmente já conhecido. Então eu confio muito aqui na decisão. E também nós temos um quadro que permite, como a Elidice já teve a experiência de prefeitura, teve a experiência do Senado e no Parlamento também várias vezes na Câmara, é um nome que está sempre disponível para qualquer assunto, né? Porque experiência não falta. A gente fala que a experiência é um componente que a gente cada vez mais percebe o quanto que é relevante quando você vai tratar de cargos executivos. Porque muitas vezes a pessoa é bem intencionada, mas quando chega no executivo depois não consegue dar conta daquilo que prometeu. E quando você tem experiência, evidentemente você já sabe os caminhos. Então o PSB deve estar na chapa em 26, Vinícius, na sua opinião? Não, é sempre bom, seria sempre bom, né? O PSB está na chapa ou compor a chapa. A chapa majoritária daqui é uma chapa que eu acho que o quadro nacional vai começar a se separar a partir de janeiro do ano que vem nas duas placas tectônicas que controlam a política brasileira, que são os partidos. Há os partidos que estão com o presidente Lula e há os partidos que estão no governo de São Paulo e na prefeitura de São Paulo, que são duas estruturas muito grandes. E essas estruturas elas devem se separar. Nós vamos ter lá uma candidatura possivelmente a presidente da República e essa estrutura que tem lá tem MDB, tem PSD, tem, enfim, PR, republicano, são partidos que já estão nessa estrutura. Eles hoje fazem parte do governo federal, mas uma hora vai ter que todo mundo saber se ajoelha ou se reza, né? As duas coisas não dá para fazer junto.